tudo bem? Bom, nós vamos fazer agora, essa semana, a 34ª semana do PET, do PMAT, né? Frações equivalentes. Eu vou estar deixando 2 videozinhos bem bacanas para vocês, bem explicativos. E agora mesmo a gente volta. Olá, frações equivalentes, simplificação de fração, certo? Bom, vamos primeiro explicar de forma bem rápida e bem objetiva aqui, ó, o que são frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que determinam, que simbolizam a mesma parte de um inteiro. Como assim? Vamos olhar aqui para essa pizza. Primeiro eu vou explicar aqui, ó, a teoria e depois a gente vai para a prática bem rapidinho. Essa pizza aqui está dividida em 4 fatias. Digamos que você comeu essa parte aqui, ó, que simboliza 1 de 4, 1/4 da pizza. Mas digamos que você tivesse a mesma pizza e você tivesse o quê? Dividido ela em 8 partes. Tá aqui, ó, ela tá dividida em 8 partes e você tivesse comido o quê? 2 fatias, ó. Duas fatias aqui. Você comeu 2 de 8. Então, 2/8. Aqui você comeu 1/4 e aqui você comeu 2/8. Mas se você reparar, elas representam a mesma parte do inteiro. Como assim, professor? Não estou entendendo. Aqui, esse 1/4 é o mesmo tamanho, digamos assim, ó, o mesmo tamanho desse 2/8. Tá vendo? Por quê? Porque se você passar uma linha aqui, ó, não está muito reta, que eu não usei a régua, você vai ver que é exatamente essas 2 fatias, ó, certo? Então, se você dividir aqui em 8 partes, certo? Vai ficar exatamente o quê? 2/8. Então, essas frações são o quê? Equivalentes. Elas valem a mesma parte do inteiro. 1/4 dessa pizza é a mesma coisa, ou seja, é igual, deixa eu ver aqui uma canetinha, esse 1/4 é igual a 2/8, ó, 2/8. Essa fatia equivale a essas duas, certo? Então, 1/4 ficou igual a 2/8. Agora vamos ver aqui de forma bem prática o que eu falei. Vamos lá? Eu tenho aqui 1/4, certo? 1/4, exatamente a fração que eu tinha explicado aqui, ó, 1/4 e 2/8. 1/4. Então, vamos fazer frações equivalentes a 1/4. É só você multiplicar o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo da fração, pelo mesmo número, certo? Ó, por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por 2, o de cima por 2 e o de baixo por 2, tem que ser sempre o mesmo número, certo? O que é que vai resultar aqui? Quando eu pego 1 vezes 2 dá 2, sobre 4 vezes 2 dá 8. Olha que interessante, tá vendo? Aconteceu exatamente isso aqui. E significa o quê? Que essas frações são equivalentes. Eu multipliquei por 2 em cima, por 2 embaixo. Ah, tem que ser 2? Não. Poderia ter multiplicado por 3 aqui em cima. Se eu multiplicar por 3, ó, vou botar aqui, ó. Se eu tivesse multiplicado por 3 aqui em cima, aí eu teria que multiplicar por 3 aqui embaixo, certo? Então, quando eu multiplico 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Essas frações são o quê? Equivalentes. Elas são o quê? Iguais, certo? Essas frações têm a mesma, elas representam a mesma parte do inteiro. Tudo bem? E eu poderia multiplicar por qualquer coisa. E aqui, ó, aqui nesse momento eu poderia multiplicar por qualquer outro número, certo? Eu poderia multiplicar aqui por 5 vezes 5 vezes 5, tá vendo? Ó, 3 vezes 5, contanto que o numerador e o denominador a gente multiplica pelo mesmo número, ó. 3 vezes 5, 15. Sobre 12 vezes 5, 60. Vamos ver outra. A gente tem aqui 2/5. Eu posso multiplicar por qualquer número que eu quiser, certo? Se eu multiplicar aqui em cima por 4, eu posso multiplicar aqui abaixo por 4 também. E eu vou fazer uma nova fração equivalente, ó. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. 2/5 é equivalente a 8/20, certo? Tranquilo? Vamos ver outra. Outra questãozinha. Nem sempre precisa ser o quê? Nem sempre precisa ser multiplicando. Pode ser o quê também? Dividindo. Contanto que a gente divide em cima e embaixo, o numerador e o denominador pelo mesmo número, ó. Dividir por 2 embaixo, em cima e embaixo, tá vendo? Ó, dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6, certo? Olha aí que legal. Essas duas frações, 4/12 e 2/6, elas são o quê? Frações equivalentes. E agora? Agora eu poderia dividir por 2 de novo, se eu quisesse.
Mas se eu quisesse, eu poderia multiplicar agora por, sei lá, 3. Contanto que eu faça, multiplico por 3 em cima, 3 embaixo. Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Certo? Gente, eu posso fazer infinitas frações equivalentes, certo? Já já vou explicar a simplificação, estou em equivalente ainda. Aqui, ó, aqui eu posso dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo, certo? 18 dividido por 3 dá 6. Ó, 27 dividido por 3 dá 9. E assim vai. Eu posso agora multiplicar, posso dividir, certo? Posso dividir de novo por 3. Isso aí eu posso fazer infinitas vezes. Posso multiplicar por qualquer número que eu quiser e dividir por qualquer número que eu quiser, contanto que o de cima e o de baixo seja divisível pelo mesmo número. Mas qual é a diferença de fração equivalente para simplificação de fração? Vamos entender agora? A gente vai falar agora sobre simplificação de fração e toda simplificação de fração também é fração equivalente. Sendo que na simplificação a gente vai o quê? Vai sempre simplificar, sempre dividindo. Para simplificar, a gente não vai multiplicar, certo? Então eu tenho aqui, ó, 2/8. Eu posso o quê? Sempre dividindo, certo? Simplificação é uma fração equivalente que a gente vai o quê? Reduzindo ela, certo? Aí a gente vai dividindo até não dar mais para dividir. Você vai ver agora. Aí a gente chama isso de fração irredutível. Como assim, professor? Vamos dividir. Qual é o número que dá para dividir esses dois números ao mesmo tempo? Ó? É por 2, ó. Eu posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Dá para dividir por algum outro número? Não dá mais. Só daria por 1, mas por 1 fica ele mesmo. Então, não dá para dividir. O 4 é divisível por 2, mas 1 não é. Então, não dá para mais dividir por nenhum outro número, certo? Aqui, ó, 5 e 10. O 5 é divisível por 5. E o 10 também é divisível por 5, ó. Então, a gente está simplificando, ó. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Essa é a fração irredutível. Por que ela é redutível? Porque não dá mais para dividir os dois números ao mesmo tempo pelo mesmo número. O 2 é dividido por 2, mas o 1 já não é, certo? Vamos ver outra. Olha, aqui, ó, interessante. Dá para dividir, ó, em cima por 3, embaixo por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3. Opa, tô botando em vermelho agora. Vou botar de azul. 3, certo? Sobre 27 dividido por 3 dá 9. Acabou. Simplifiquei? Simplifiquei. Mas ela não é a fração irredutível. Por quê, professor? Porque nesta daqui ainda dá para dividir por 3 de novo, ó. O de cima, dividido por 3. E o de baixo também, ó. Dá para dividir. Então a gente continua a simplificação até ela ficar irredutível, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. 1/3. Não tem mais como dividir, porque o 3 é dividido por 3, mas o 1 não é. Então parou. Essa é a fração irredutível. E vamos fazer aqui a última. Ó, eu percebi aqui o 12 e o 54 dá para dividir por 2, ó. Dividido por 2, dividido por 2. Aí eu faço 12 dividido por 2 dá 6. Sobre 54 dividido por 2 dá 27. Aí eu penso, acabou? Não, porque o de cima e o de baixo agora, eles são divisíveis por 3, ó. Dá para dividir por 3 o 6 e dá para dividir por 3 o 27, certo? E aí, vai ficar quanto? 6 dividido por 3 dá 2. 27 dividido por 3 dá 9. Pronto, acabou. Essa é a fração irredutível, não dá mais para simplificar. Por quê? O 2 é divisível por 2, ó. Dá para dividir por 2 em cima, mas não dá embaixo. O 9 dá para dividir por 3, mas o 2 não dá. Então, essa fração é a fração irredutível e acaba aqui, certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Como é que a gente compara a fração? Comparar a fração é dizer qual é a maior e qual é a menor. Qual é a fração maior, qual é a fração menor. Ou elas são iguais, certo? Eu tenho aqui 1/4 e 3/4. Qual fração é maior? Bom, pessoal, quando o... Lembrando que aqui é o numerador e o denominador. Quando o denominador for igual, que é o caso aqui, ó, 4 e 4, quem vai decidir qual é a fração maior é o numerador, que é o de cima, certo? Quem é o maior? Numerador. Qual é a maior parte de cima? Esse aqui, ó, é o 3, certo? O 3 é maior do que 1. Então, essa fração é a fração maior. Lembrando, pessoal, esse negócio do maior, muita gente confunde o sinal, né? A boca aberta fica para o maior. Pronto, resumindo, certo? Para não ter muita confusão. Essa boca aberta fica para o maior. Se o maior fosse esse, eu faria assim, certo? O sinal?
Tudo bem? Vamos para a próxima, entenderam? A lógica aqui, ó. Então vamos lá. Aqui, quem é maior? 2/5 ou 1/5? Fica fácil. Por quê? Porque o denominador é igual. Então quem decide quem é o maior é o numerador. Quem tiver o numerador maior é o maior, a maior fração. Lembrando que o denominador tem que estar igual para você usar essa regra, certo? Então aqui, ó, o maior é 2/5. Por quê? Porque o 2 é maior que o 1, já que o denominador está igual, certo? Então, quando o denominador está igual, quem decide é o numerador maior, certo? Agora, vamos fazer aqui, ó. Nessa aqui, a gente não tem denominadores iguais, certo? São diferentes. Se você usar a lógica, o 8 é maior que o 7. Se você usar a lógica também, o 12 é maior que o 10. Aí você vai dizer, ah, o maior é esse. Calma, pessoal. Não é assim que faz. Aqui é uma regra totalmente diferente. E como é que a gente faz, professor? A gente vai tirar o MMC dos denominadores, certo? Do 10 aqui e do 12. Se você ainda não sabe nada sobre MMC, ou está com dificuldade, ou esqueceu, clica aqui que eu estou sugerindo para você, certo? Mas eu vou ensinar aqui também, ó. Tirar o MMC de 10 e 12. Como é que tira o MMC? A gente vai dividir pelo menor primo possível que divide um dos dois, ó. Então, o primeiro primo é o 2, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. O 6 vai, ó. Então, a gente faz. 5 não é divisível por 2, repete. 6 dividido por 2 dá 3. Certo? O próximo número primo é o 3. E ele divide o 3 aqui, ó. Então, a gente continua. O 5 não é dividido por 3, mas o 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Nosso objetivo é que esse número aqui, ó, vire 1 e chegou, né? E agora, qual é o próximo número primo? É o 5. 5 dividido por 5 dá 1. E esse cara já é 1, repete, certo? Se você tem dificuldade, certo? Em MMC, assista a aula lá que eu sugeri. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Você multiplica esses números aqui para saber o MMC. Certo, professor? E aí, o que é que eu faço depois que eu encontro o MMC? Eu venho, ó, boto o tracinho aqui dessa fração, boto o tracinho aqui dessa outra, tá vendo, ó? E boto o 60 aqui embaixo. Pronto. Agora, os denominadores estão iguais. Agora, a gente vai poder comparar melhor. Mas aí, e o numerador? Vai ser quanto? Como é que a gente vai saber? A gente vai dividir pelo de baixo, pegar esse 60, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Mesma coisa aqui, ó. Divide pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Vamos lá, vamos fazer, ó. 60 dividido por 10. 6. 6 vezes 7, 42. Facinho, né, pessoal? E agora, aqui embaixo, ó. 60 dividido por 12. 5. 5 vezes 8, 40. Então, essa fração é equivalente a essa e essa fração é equivalente a essa. Então, agora a gente pode decidir qual o maior número. Por quê? Qual a maior fração, aliás. Por quê? Porque os denominadores estão iguais. Quando os denominadores estão iguais, quem é que decide quem é o maior? O numerador. O numerador aqui é 42. Então, aqui é maior. Então, consequentemente, como são equivalentes, o 7 décimos é maior do que o 8 dozeavos. E se você usasse a lógica, né? Você ia dizer que era esse que era maior. Mas, na verdade, a fração maior é essa, certo? Tudo bem? Então, vamos para a próxima? Sempre é de 2 em 2? Não, pode ser de 3, ó. Pode ser 3 frações para você comparar. Como é que faz? Ó? Denominadores diferentes. O que é que a gente faz? Mesma coisa, MMC. Então, vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui, ó. 10, 3 e 5, ó. O 10 é divisível por 2, então a gente divide, ó. 10 dividido por 2 dá 5, o 3 não é, o 5 não é. Qual o próximo número primo? É o 3, ó. O 5 não é divisível, repete. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não vai, você repete. E o próximo é o 5. 5 dividido por 5 dá 1, vírgula. Esse 1 já virou 1 aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Então, a MMC é só multiplicar esses números. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Então, a MMC aqui é 30. Mesma coisa que a gente fez no outro, ó. A gente bota um tracinho para essa fração, um tracinho para essa fração e um tracinho para essa fração. E o que é que a gente faz agora? Mesma coisa, ó. A gente vai botar o 30 aqui embaixo, o 30 aqui embaixo e o 30 aqui embaixo, que a gente encontrou aqui no MMC. E vai fazer o que aqui? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ó. Vamos lá? 30 dividido por 10, 3. Aí multiplica 3 vezes 3, 9. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12.
Olha aqui o que aconteceu. Esse daqui, agora que os denominadores estão iguais, a gente pode ver que o 12 é maior que o 10 e o 10 é maior que o 9. Então a maior de todas é essa, a segunda maior é essa e a terceira maior é essa. Então vamos botar aqui a boca aberta. Tá vendo para cá, ó, o maior e a boca aberta aqui para esse que é maior que esse, tá vendo? Esse é maior que esse e esse é maior que esse. E a gente podia botar aqui também, ó. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Até uma próxima videoaula. Bom, agora que você já virou todo o conteúdo, tá fácil, né, de resolver. Deixa eu ir para as atividades. Verifique se as frações são equivalentes. Então, você pode colocar essas frações um do lado da outra, 2 terços, dessa forma aqui, ó. Por exemplo, de 2 vai para 8, tem que multiplicar por quanto em cima de 2 foi para 8? Tem que multiplicar por 4. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo, multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Opa, deu certo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, são frações equivalentes. Fazem isso com as outras também. E tranquilo. Escreva uma fração de denominador 10 que seja equivalente a 1 sobre 2, 1 meio. Bom, denominador 10. Denominador é o que está embaixo. Então, o denominador era 2 e ele se transformou em 10. Foi multiplicado por quanto? 2 vezes quanto que dá 10? Aí você tem que achar esse número e multiplicar o de cima também para encontrar o numerador. Nas igualdades a seguir, substitui a interrogação pelo número que está faltando. Olha só, tem números faltandos aqui. É só você observar. De 3 multiplica para 15. Ou você pode fazer 15 dividido por 3. Você vai encontrar que de 3 vezes 5 dá 15. Se multiplicou por 5 em cima, tem que multiplicar por 5 embaixo. 4 vezes 5 dá o resultado. E você vai fazer isso nas outras todas. Frações irredutíveis, vocês já viram como que faz também, né? Então, simplifica as frações até obter uma irredutível. Então, divide o número de cima e de baixo pelo mesmo valor, até não conseguir reduzir mais. A comparação de frações, também deixei um videozinho bem bacana para vocês. Então, é só para você colocar os sinais de maior, igual ou menor. E lembrando que denominador diferente, ó, 5 e 8, tem que fazer o processo do MMC primeiro. Então é isso. Tenha um excelente dia de estudos.